Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, amém? Chegando com mais um Bom Dia Vida, que tem a finalidade de trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, amém? Hoje eu quero falar, ou começar a falar sobre o seguinte tema: tempo de esconder-se e tempo de mostrar-se. Isso. Dizer a você que existe um tempo em que nós temos que nos esconder e tem um tempo em que nós temos que nos mostrar. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1, a palavra do Senhor diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Glória a Deus. Que maravilha. Deus é tremendo, amado. Deus é cheio de sabedoria. Deus sabe de tudo, sabe antecipadamente. Existe a onisciência de Deus e dentro da onisciência existe a presciência de Deus. Nós, com a nossa mente pequena, a gente não consegue entender e compreender isso. Por exemplo, quando a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, na palavra original ali no hebraico, é dito que Deus criou o início e o fim do céu e o início e o fim da terra no princípio. Significa que Deus, ao criar, Deus vislumbrou tudo. Começo, meio e fim. Só para você ter uma noção. Então Deus está dizendo através aí do pregador que há um tempo determinado para todas as coisas na terra. Há um tempo para todos os propósitos de Deus. O seu e o meu problema é que nós não queremos respeitar o tempo de Deus. E às vezes nós tentamos ultrapassar e acabamos atropelando o tempo de Deus na nossa vida, no seu propósito. Porque há um propósito de Deus na sua e na minha vida. Então escute. A palavra de Deus já nos afirma um tempo para todas as coisas. Nós lemos Eclesiastes. Só que o primeiro fato a aprender é que nenhum desses tempos estão errados. Nenhum tempo na sua vida ou na minha está errado. Nós temos a mania de pensar, se na minha juventude eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu faria coisas diferentes. Não, eu e você tivemos oportunidade de fazer coisas diferentes na nossa juventude e não fizemos. Não é por causa da cabeça que a gente tinha. Não é só isso. É porque nós estávamos inclinados a fazer as coisas daquele jeito. Era o nosso desejo, era a nossa vontade. Haviam N possibilidades de nós agirmos diferente, mas nós agimos daquele jeito porque a gente queria e gostava daquele jeito. Então algumas vezes acertamos, algumas vezes erramos. O problema é que a gente carrega esse remorso conosco até hoje. Isso nos ancora, isso nos prende, isso nos impede de avançarmos a carreira que Deus propôs para nós. Então escute, é errado querer fazer o contrário. Sabe, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 diz: tempo em que os reis saem para a guerra, Davi ficou em casa. Davi, ele comete um erro. Quando ele tem que sair para guerrear, ele fica em casa. Era o tempo de guerra. Era o tempo em que os reis saíam junto com o seu exército para a guerra, para batalhar. Mas quem era Davi? Davi era um rei vitorioso que já havia ganhado e ganho tantas e tantas batalhas e vitórias que talvez ele não precisasse mais estar na frente, bastava o nome dele estar na frente com o seu exército que a vitória era garantida. Mas nesse tempo que era para ele estar na guerra, batalhando junto com o seu povo, ele fica em casa. O que acontece? Numa tarde, quando ele acorda, ele bate o olho naquilo que ele não podia ter e deseja, e quer, estica a mão e pega e comete o seu pecado. Sabe? Ou escondemos demais, ou queremos mostrar antes do tempo. Tudo está errado. Vamos ver alguns exemplos. Tempo de esconder-se e tempo de mostrar-se. Sabe? Eu acho interessante
assim, tremendo. Quando a Bíblia fala de Elias, mas eu vou deixar Elias para o final. Eu quero começar aqui com Moisés. O primeiro, Moisés. Sabe, nós vivemos uma época midiática. Raciocine comigo nessa primeira parte dessa mensagem. Uma época em que a mídia, as redes sociais, têm uma dimensão muito grande para mostrar as coisas. As coisas aparecem rapidamente ou não. Nós vemos tantas coisas sem expressão que explodem na mídia. Canais de pessoas que não têm nenhum princípio. E elas lançam e o troço acontece de uma maneira exagerada. E nós vemos pessoas com tanto conteúdo, com tanto princípio. E as coisas não acontecem. A gente começa a pensar e mensurar na nossa mente por que isso. E algumas conclusões aparecem. Uma é que o mundo está afim dessas coisas banais. Dessas coisas que não edificam. As pessoas estão procurando esses entretenimentos. Poucos são aqueles que querem alguma coisa realmente que vai acrescentar na sua vida solidamente, que vai edificar ou mudar o seu caráter, ou que vai acrescentar alguma coisa verdadeira na vida dela. É o mundo que vivemos hoje. É o mundo do estrelato, é o mundo das estrelas midiáticas. Eu lembro de pessoas que surgiram e estavam na mídia, estavam na internet. Hoje não estão tão assim aparecendo, mas não significa que não estão mais no propósito de Deus. Porque eu estou falando de pessoas que servem a Deus. Sabe, o mundo não pode ser a nossa referência. O meio secular não pode ser a nossa referência, nós que seguimos a Cristo. A nossa referência é Cristo. A nossa referência é a Bíblia. Existem até muitos pastores que estão aí na mídia, na internet, nas redes sociais, com grandes expressões de pessoas e seguidores que também não podem ser nosso exemplo. A gente não pode mensurar e medir por eles, nós temos que medir pela palavra. A Bíblia fala lá no profeta Jeremias que saía água do umbral da porta e havia um homem que tinha um cordel de medir na mão. A gente pode entender esse homem como sendo o Espírito Santo e o cordel de medir a palavra. Com a palavra se mede. Com a palavra faz a medição. Como assim, pastor? Porque é vivendo na palavra que você demonstra crer nela. É vivendo na palavra que você demonstra estar nela. Sabe, tem muitas pessoas que têm canal. E o canal dela cresce porque ela fala mal do outro. No mundo secular é normal, mas na igreja, no seio da igreja, do povo de Deus, não deveria ser normal, mas acontece. Pessoas que estão ali colocando o seu canal para criticar a ação de outros, em vez de estarem orando para que Deus colocasse a mão. Pastor, mas esses outros são mau testemunho. Sim, mas a Bíblia diz, ai daquele por quem vem o escândalo. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quando Deus fala ai daquele, é sinal que o próprio Deus vai colocar a mão sobre aquele que vem o escândalo. Mas as pessoas vão crescendo, o seu canal, vão crescendo na mídia, vão aparecendo, vão tomando expressões por falar mal de A, de B ou de C. E alguns desses até saíram das igrejas. E muitos de nós estamos ali batendo palma. E aí quando nós encontramos alguém que ministra uma palavra, que traz uma palavra rema, como o canal do pastor Amarildo, do Reino em Pauta, como o próprio Bom Dia Vida e outros que eu conheço, não tem tanta expressão. Mas antes a gente pensava uma coisa, mas hoje a gente começa a entender que é Deus que esconde e é Deus que faz mostrar. Então existe um tempo de esconder, e não é porque está escondido que não está crescendo, e não é porque está escondido que não está
absorvendo o necessário de Deus. Não. É uma visão errada nossa. Então, o primeiro que a Bíblia fala é Moisés. Sabe, querido, escute, preste atenção numa coisa. De repente, você tem talentos. De repente, você tem uma promessa. Sabe, tem coisas maravilhosas de Deus para acontecer na sua vida. Mas, humanamente falando, você não tem expressão nenhuma. Por quê? Você está no tempo de esconder. Mas mesmo no tempo de esconder, você vai crescer, você vai amadurecer. Entenda isso, não tente ultrapassar o tempo de Deus. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas na terra. E nós queremos dar crescimento quando não é para crescer. Nós queremos dar amostragem quando não é para mostrar. E aí nós começamos a fazer um monte de coisa, sabe? Eu acho uma coisa terrível. Eu, particularmente, o Luiz Augusto, quando a pessoa bota assim, olha, fulano de tal, agenda aberta para o ano tal. Olha, se você é um servo de Deus, você não tem que estar buscando a sua agenda. Você não tem que estar se oferecendo para pregar ou para cantar aqui ou acolá. Porque você serve a Deus, é Deus que vai te levar, é Deus que vai te trazer, é Deus que vai fazer você aparecer, é Deus que vai fazer você desaparecer. Pense nisso, amadureça essa ideia. Você está oferecendo o trabalho que Deus te deu para fazer, como qualquer outro, de qualquer empresa oferece o seu produto para vender. E o que Deus te deu não está à venda, o que Deus te deu não é para oferecer, para vender. É Deus que vai pegar o instrumento dele, que é você, e vai levar para onde tiver que ser, para que seja feito aquilo que ele quer que seja feito. Você está entendendo, querido? Porque a gente acaba indo em um monte de lugar que Deus não quer que a gente vá. E a gente acaba fazendo um monte de coisa que Deus não quer que a gente faça. Acaba acontecendo conosco um monte de coisa que não era para acontecer. Tempo de esconder-se e tempo de mostrar-se. Eu vou começar a entrar nessa mensagem com você amanhã falando de Moisés. O que aconteceu com Moisés. Depois nós vamos falar também de Elias. O que aconteceu com Elias. Que Deus escondeu e Deus mostrou. Quando foi o tempo, como foi o tempo, o que aconteceu no tempo que escondeu, o que aconteceu no tempo que mostrou, o que aconteceu por fora, em volta. Sabe, querido, nós estamos pensando muito errado em muitas coisas. É Deus que dá o crescimento. Um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Até mesmo em Atos, quando a igreja surge, você vai ler lá em Atos 12:47, que eles eram cheios de temor, viviam perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No versículo 47 vai dizer, e Deus ia acrescentando aqueles que deveriam ser salvos, que iam sendo salvos. Quem acrescentava? Deus. Quem dava o crescimento à igreja? Deus. Não é o homem. Não é o que o homem pode fazer, não é a estratégia que o homem faz, não é o quanto mídia ele tem, não é o quanto ele aparece na mídia, não é o quanto o nome dele é grande na mídia. Eu sei disso, amado. Teve uma época que eu morei fora aqui em São Paulo e a gente fazia rádio, todo lugar que a gente passava a gente fazia rádio. E o programa de rádio, Bom Dia Vida na Rádio, era um sucesso. Várias ligações para oração no final, vários testemunhos de libertação, de cura, de libertação de cigarro, de vício, várias pessoas aceitando Jesus, várias pessoas indo na igreja que a gente estava dirigindo, iam lá, falavam com a gente, aceitavam a Jesus, mas falavam, pastor, não vamos congregar aqui, Deus nos mandou congregar em outro lugar. E aí? Vive com um negócio desse, entende um negócio desse, na rádio explode. Na rádio aparece, as pessoas estão ligadas no programa, estão sintonizadas, ligando para você, pastor, olhe por mim, pastor, olha, o senhor orou, Deus abençoou, pastor, olha, através do Bom Dia Vida aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, vários testemunhos. Mas a igreja que você está dirigindo, você está congregando lá, ela não está crescendo, humanamente falando, poucos membros.
As pessoas vão lá, aceitam Jesus e vão congregar em outra igreja. E você fala, o que está acontecendo? Tempo de esconder-se. Por quê? Eu não estava preparado para que aquelas pessoas que estavam se convertendo através do programa, que eu não tinha contato com elas, era à distância, estivesse congregando junto comigo. Eu não estava preparado para ter uma igreja com muitos membros, eu não estava preparado para estar ali de uma forma mais presente no mover de Deus daquele tamanho, porque o meu coração era cheio de soberba e orgulho. Mas Deus não deixou de, mesmo no tempo escondido, me dar crescimento e me impediu de ser bênção na vida dos outros, porque a rádio eu tratava à distância, eu não conhecia elas. Algumas eram até de outra cidade, quando eu morei em Itatiaia. A rádio tinha um alcance grande, então pegava pessoas de outro estado, e pessoas eram libertas, pessoas eram salvas, pessoas eram transformadas, elas ligavam testemunhando isso. Deus estava dando um crescimento, mesmo estando escondido, Deus estava fazendo alguma coisa, mas o controle não era meu. O controle era de Deus. O controle sempre foi de Deus, meu amado. Entenda isso. Nunca foi você. Você não precisa acender uma luz em você. Não é você que brilha, é Cristo brilhando em você. É a luz do sol que aquece a terra, que reflete na lua. Nós não temos luz própria. Nós não brilhamos sozinhos. É Deus. Então há um tempo determinado para tudo. E é Deus que faz. É Deus que acontece. Então não precisamos estar abrindo agenda, não preciso estar vendendo pregação, não preciso estar vendendo show, não preciso estar vendendo nada, a não ser que eu seja um artista. Aí muda tudo. A partir do momento que eu deixo de ser um servo do Senhor, um filho do Senhor, e passo a ser um artista gospel, aí muda. Porque artista tem que vender show, artista tem que vender pregação. Animador de plateia tem que vender show, senão ele não fatura, senão ele não é sustentado, porque o faturamento vem do show que ele vende. Mas quando você é servo do Senhor, quando você entende que você está na direção de Deus, quem te sustenta é Deus, quem abre a porta é Deus, quem fecha a porta é Deus que te coloca em cima, é Deus que te coloca embaixo, é Deus que te coloca à mostra, é Deus que te esconde. Eu quero começar essa mensagem com você na manhã. Tempo de esconder-se e tempo de mostrar-se. Eu quero orar com você agora. Bendito Deus, Pai amado, Pai querido, eu louvo o teu santo nome, eu bendigo ao Senhor nessa hora, muito obrigado. Derrama graça, derrama glória, derrama unção sobre nós, Espírito Santo, que essa palavra penetre o coração do meu irmão, penetre o coração da minha irmã, opere grande e tremendamente em nosso interior, quebrando a religiosidade, todo engano mudando que não dão conta do nosso coração, nos colocando como artistas gospel, como imprescindíveis na obra do Senhor. Quanto engano, não somos imprescindíveis. O Senhor pode levantar qualquer um no nosso lugar. O Senhor pode levantar qualquer um para fazer a tua obra, mas louvado seja o seu nome que chamou a nós, nos dando essa oportunidade, que a gente entenda que não somos nós que nos amostramos, mas é o Senhor que nos amostra, é o Senhor que nos esconde, porque somos teus servos, teus filhos. Eu abençoo meu irmão em nome de Jesus. Amém. Meu amado, olha, beijo no seu coração, Deus te abençoe, bom dia.